Bom dia. Bom dia. Convido os irmãos a ficarem de pé para darmos início ao culto. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 15. Está escrito assim: Cidadão dos céus, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao reprobo, mas a honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Então, nós seguimos de acordo com a reta justiça, não sejamos límpidos de caráter, seguimos corretamente as palavras do Senhor, para que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por essa palavra de orientação, para que venhamos a seguir de acordo com a reta justiça de Deus. Obrigado, Senhor Deus, que a palavra de hoje do culto, Senhor, venha ser absorvida pelos nossos corações e para que venhamos colocar em prática no dia após dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ah, que paz perdemos sempre. Ah, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem consolo, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo, sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força.
teus reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos terra, céu e mar e todo ser que neles há, toda com cânticos e júbilos, pois tu és Deus Criador. Celebrarei com meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos terra, céu e mar e todo ser que neles há, toda com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Para encerrar, celebrarei a ti, ó Deus, contarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há, toda com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Amém, graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar por um sobrinho teu, que é o nome dele? É Caleb. Caleb. Pelo Caleb, ele tem quantos anos? 1 ano. Ele tem 1 ano, né? Um bebê ainda e está hospitalizado, né? Está hospitalizado, então vamos orar pelo Caleb, que é sobrinho do Kelvin. E, se não me engano, está na UTI. É UTI que está? Então vamos orar a Deus, nos acompanhe nessa oração, ore a Deus. O nome do bebê é Caleb. Senhor Deus eterno, nós colocamos o Caleb diante da tua presença, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre, e o Senhor é o Deus que cura, e o Senhor ama as crianças. Então eu quero te pedir que o Senhor intervenha e estenda a tua boa mão sobre o Caleb, Senhor, para que ele seja curado, restaurado na saúde. Abençoa, Senhor, abençoa os pais, que o Senhor coloque a sua boa mão sobre o Caleb, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e dê saúde a ele. Cure o Caleb, Senhor, que ele seja curado, que a doença seja repreendida, que a enfermidade grave seja repreendida, e que ele comece a ser restaurado na saúde a partir de hoje, a partir de agora. Nós oramos e cremos
Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, que alegria, podem sentar, que alegria nós estarmos aqui hoje. E eu estou preparando, né, a nossa nova série sobre Provérbios. E antes de Provérbios, nós vamos fazer uma introdução que vai ser muito interessante, muito importante, que a introdução a Provérbios, já que nós vamos falar nisso, né? E nós vamos trabalhar antes, né, da introdução de Provérbios, 7 pecados capitais, né, que são temas, né, da espiritualidade, do ensino das virtudes cristãs. Então nós vamos trabalhar Provérbios porque ele ensina a vida da gente. Eu tinha pensado num tema, problemas humanos, respostas divinas. Aí o Jean me sugeriu, né, planos divinos, problemas humanos, planos divinos. Eu acho que é isso, né? Problemas humanos, planos divinos, né? Então nós estamos trabalhando, isso vai ser bem longo, e como eu disse para vocês, né, eu trabalho a vida inteira em Provérbios, a vida inteira, desde que eu e a Ada a gente casou, a gente sempre olhou para Provérbios, para o casamento, educação de filhos, dia a dia, porque é um manual, né, assim como os Salmos é um manual devocional para o cristão, Provérbios é um manual da vida, né, do dia a dia, de ensinos práticos da vida para o dia a dia. E como é um livro de sabedoria, ele praticamente, né, é pouco pregado assim na igreja, a não ser alguns versículos como a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né, que é o mais pregado de todos. E ensinos para mulheres, a mulher de Provérbios 31, né, mas são muito pouquinhos mesmo, assim, os versos, né, que são pinçados para ensinar, mas nós vamos ensinar todo ele, né, do início ao fim, o livro de Provérbios. Então nós estamos nessa transição aí. Eu quero trazer nesses dias alguns temas importantes. A semana passada eu falei sobre a nossa fé na provisão divina, que o Senhor, ele age no nosso dia a dia, e ele é o Deus das provisões. Isso que eu falei semana passada, é o Deus das nossas provisões. E aquela pessoa, meus irmãos, que depende disso, né? Falando essa introdução porque tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. Aquela pessoa que ela e eu falei sobre a avareza na semana passada. O que é a avareza? A avareza não é o rico, né? Aquela pessoa que tem, não reparte, vive para si, mas ele não tem fé em Deus, né? O avarento, que a Bíblia chama, é aquele que conhece a Deus, mas não crê na provisão e na providência divina. Então ele usa os seus recursos como um meio de segurança para a vida. Ele não reparte com ninguém, né? não ajuda ninguém, não exerce misericórdia com ninguém, e quando ele dá o que sobra, ou dá porque é uma lei, um mandamento, ou dá por pressão, ou dá porque sobra. E o cristão é ensinado a repartir, não o que sobra, mas o que tem. E eu não estou falando em dividir, né? Eu estou falando em repartir. O que é dividir? Dividir é pegar, né, uma parte específica, por exemplo, a metade do que eu tenho e dar para o outro. Aí eu acaba com a minha administração, com a minha vida. O que o cristão é ensinado é repartir o que tem, ou seja, mesmo que tenha pouco, repartir aquele pouco, socorrer o necessitado com aquele pouco. Por quê? Por meio desta ação, essa ação benevolente, essa ação caridosa, a gente aciona, né, o mandamento da palavra, e nós vamos ver muito isso em Provérbios, da prosperidade, que é o segredo da prosperidade, que é o princípio da prosperidade, que é a gente repartir aquilo que nós temos. Se a gente tem pouco, a gente reparte um pouco do pouco que temos,
Por isso Jesus disse, né? Sejam fiéis no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. E o que é ser fiel no pouco? É manter a fé na providência divina, é entender que o que nós temos é provisão divina, né? E por isso que eu falava essa semana, falei com mais de um irmão essa semana, porque tem muitos irmãos, né, correndo atrás de recursos, e eu falei para mais de uma família essa semana o seguinte: não dependam do dinheiro, dependam do Senhor, né? Não dependam do dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, a vida vai... Isso é depender do dinheiro, é isso que é avareza. Porque quem depende do dinheiro vai estar sempre dependendo daquilo que tem. Por exemplo, se tem 100 reais e aparece, né, uma necessidade, ele vai deixar a pessoa passar necessidade porque ele só tem os 100 reais. Mas, irmãos, o cristão, ele não, se ele tem 100 reais, ele não tem 100 reais, ele tem uma provisão divina ali. Ele tem um milagre nas suas mãos. Ele tem um recurso divino na sua mão. O que ele tem é uma provisão divina, porque o dinheiro é uma provisão divina. Então, se a gente repartir aquilo, a gente socorrer o necessitado, claro, como eu disse semana passada, não vamos sair por aí de porta em porta perguntando quem quer uma ajuda. Não vamos dar uma, né, de Silvio Santos, quem quer dinheiro, e sair por aí. Não, a gente vai socorrer o necessitado que chegar até nós. Então, nós não dependemos de dinheiro, nós dependemos da provisão do Senhor. E o dinheiro é uma das provisões do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. E o texto de hoje é Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 7. Eu vou falar sobre ansiedade hoje. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Quem puder me acompanhe na leitura do texto, mas eu vou ler, então ouça com atenção aí o texto, porque a palavra de Deus diz, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o Deus de paz, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade é pecado? É uma pergunta que essa semana eu acompanhei um certo debate, devido a uma postagem de um pastor bem conhecido, que respondeu sim. Ansiedade é pecado? Porque o apóstolo Paulo aqui diz, não andeis ansiosos, não andem ansiosos. E Jesus disse também, não andem ansiosos. E eu quero dar duas respostas. Primeiro, ansiedade é pecado sim. Segundo, ansiedade não é pecado não. Primeira resposta, ansiedade é pecado sim. A segunda, ansiedade não é pecado não. Por quê? Irmãos, o que nós precisamos entender é que a Bíblia não é um livro de medicina, e também não é um livro de psicologia, apesar de que a medicina ela não erra quando dá conselhos médicos e não erra quando dá insights psicológicos também. Não é um livro de filosofia, mas quando ela transmite os insights filosóficos ou pressupostos, né, como o pessoal gosta mais, né, pressupostos filosóficos ou pressuposições filosóficas ou axiomas, né, filosóficos, ela não erra, ela sempre é certeira, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala em ansiedade, ela não está falando, por exemplo, né, quando Paulo diz aqui, não andeis ansiosos, ela não está falando do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, né, é uma coisa, e graças a Deus hoje a Bibi, a Abigail, né, que é a nossa psicóloga, está aqui e vai concordar comigo, né, se não por bem, por mal, né, mas vai concordar comigo que existe dois tipos de ansiedade. Existe o transtorno de ansiedade, né, esse transtorno psíquico, né, ele não é pecado porque ele é um transtorno, ele é uma doença. Ele é uma doença, ele é um transtorno, ele é um distúrbio
digamos assim, da personalidade, ele é um transtorno da mente. É um transtorno da mente, ele é um distúrbio, né? Por isso é um transtorno, e tem outros nomes, né? Mas eu estou usando o mais simples aqui. Eu vou chamar esse, que é uma doença, transtorno de ansiedade. Esse não é pecado. Por quê? Porque ele é uma doença, ele precisa ser tratado com medicamentos, com terapias, com recursos psicológicos ou médicos. Então, quem tem um transtorno de ansiedade precisa procurar ou um psiquiatra, um psicólogo, uma psicóloga, precisa procurar esses recursos, porque é um transtorno, precisa procurar ajuda profissional, precisa procurar ajuda médica. O que é um transtorno de ansiedade? Um dos sintomas é aquela dor no peito, né, que não consegue respirar. Tu não está pensando no amanhã necessariamente quando isso acontece, simplesmente por algum motivo aciona lá o mecanismo de proteção, porque a mente da gente ela funciona às vezes como um recurso, digamos assim, para a gente não morrer. A mente tem o medo, né, de morrer, de deixar de existir. Então o que acontece? Eu estou simplificando muito aqui, tá? Acontece o seguinte, que quando por algum motivo este gatilho mental, este mecanismo mental, ele é acionado, ele desencadeia tipo esses prédios onde tem um sistema, né, de proteção a incêndio. Qualquer sinal de fogo, o que acontece? Aquelas, como é que se diz? Enfim, aquela proteção é acionada e começa a sair água, né, ali. Um alarme de uma casa, às vezes tem alarmes tão sensíveis que um gato que entra no pátio aciona o alarme, por exemplo. Então, o transtorno de ansiedade é esse alarme, é a alma se protegendo de uma ameaça, porque o psíquico da pessoa, ele é acionado para proteção. Então dá dor no peito para a pessoa, como quem diz assim, procura um médico urgente, caso contrário vai morrer. É mais ou menos isso, né? Procure um psicólogo urgente, caso contrário tudo vai explodir, o mundo vai terminar, vai ser o teu fim. Então vem, e aí a pessoa precisa ter o medicamento à mão, né? Por isso é necessário. Isso pode matar, né? Isso pode causar danos, às vezes irreversíveis, se a pessoa não for socorrida, se a pessoa não buscar um tratamento. Então não se pode brincar com essas coisas, né? Então quem tem um transtorno de ansiedade precisa procurar ajuda profissional, procura terapia, procura, no caso, alguém da área da psicologia, da área da psiquiatria, porque às vezes o cristão, meus irmãos, ele é, muito obrigado, meu diácono, muito obrigado, meu diácono Valdir aqui me socorrendo. Então, meus irmãos, olha só, às vezes o cristão, ele pensa o seguinte: eu não preciso, porque eu resolvo, ele nem ora, mas resolve por meio da oração. Ele nem é de oração, mas resolve por meio da oração. Não. Se alguém tem algum transtorno, qualquer tipo de transtorno da mente, ou esse transtorno de ansiedade, precisa procurar uma ajuda profissional. Terapia, né? Vá no psicólogo, vá no psiquiatra. Mas isso é coisa para louco. Tá? Mas de médico de louco, né? Todo mundo tem um pouco. Outro dia eu fui na farmácia do posto de saúde buscar os remédios para a família. E eu tinha uma lista, tanto que eu tive que entrar na fila 2 vezes, porque a moça lá, a atendente da farmácia, quando viu, disse: só que a gente só atende 3 por vez, tá? Então eu atendo 3, depois tu volta para a fila e eu te atendo, porque eram 5 receitas que eu tinha lá para tirar. Só faltava, eu disse para ela, ela disse: mas também o senhor veio buscar para toda a família? Eu disse: sim, para toda a família, menos eu. Só eu que não tomo medicamento. E aí ela disse: talvez porque o senhor não consulte, né? Eu disse, provavelmente, mas provavelmente os meus remédios seriam na área psiquiátrica, que aqui eu acho que não tem, né?
Eu fiz a brincadeira com ela. Então, meus irmãos, eu não tenho nenhum problema. Se eu tiver que consultar um psiquiatra, eu consulto. Se eu tiver que consultar um psicólogo, eu consulto, não tem problema nenhum. E vocês também deveriam fazer isso quando houvesse necessidade. Qualquer pessoa que tem qualquer distúrbio, procure médico, procure um profissional, procure uma terapia. Isso é bom, isso é saudável. Então, o transtorno de ansiedade não é pecado, é um problema médico, é um problema que exige uma ajuda médica ou profissional da área. Não é a área de um pastor tratar, por exemplo, de um transtorno de ansiedade. Pode ajudar, depois que a crise passar. Mas na crise é preciso, se uma pessoa está tendo uma crise, de ansiedade ou do transtorno de ansiedade, é preciso procurar um posto de saúde, uma emergência, se ainda não está fazendo um tratamento. Quem está fazendo tratamento, eu não faço ideia que tipo de medicação, aqueles que vão no psiquiatra usam, ou aqueles que vão no psicólogo, que tipo de encaminhamento eles fazem. Mas eu sei que fazem e eu sei que é necessário. O psicólogo vai indicar terapias, vai indicar, vai acionar os gatilhos necessários para que aquilo seja assimilado, para que a pessoa possa conviver com aquilo e tal. Mas o psiquiatra vai encaminhar medicamentos. Essa é a terapia do psiquiatra, geralmente é por meio de medicamentos. Então, meus irmãos, mas há um tipo de ansiedade que é pecado, que não é bem ansiedade daí. Claro que a Bíblia traduz como ansiedade para nós, mas seria muito mais preocupação com amanhã. É esta ansiedade que a Bíblia chama de pecado, a preocupação com amanhã. Estar ansioso, como Jesus diz, ou andar ansiosos, que Jesus diz para não fazer, é não andar preocupados com o dia de amanhã, ou excessivamente preocupados com o dia de amanhã. Isso não é transtorno de ansiedade, isso é falta de fé, isso é outra coisa. Isso é falta de fé na providência divina. Este é pecado. E agora? Isso não quer dizer também que a gente não precisa ter planos para amanhã, organização para amanhã. Não é isso, que a gente não precise se organizar financeiramente, porque no dia 5, no dia 10, a gente precisa pagar o aluguel da casa, quem mora em casa alugada. Todos aqui, acredito, a não ser quem depende de outros, mas todos aqui provavelmente têm que pagar água e luz determinado dia do mês, ou até determinado dia do mês. A internet, se não ficar sem internet, se não pagar esses planos de internet aí, de TV, por exemplo, ou de internet, combos, se não paga hoje, amanhã está cortado. Amanhã está cortado. Por exemplo, Globoplay, Netflix, tu não paga, se venceu dia 15, não pagar no dia 15 às 8 horas está cortado, Então, não significa que a gente não tem que se programar, se organizar, se preocupar que a gente precisa fazer determinadas coisas amanhã. Isso é uma preocupação normal, essa é a preocupação humana, essa é a organização, essa é a precaução, isso é normal. Então, o que é pecado mesmo é essa preocupação excessiva da gente ter as contas para pagar o mês que vem, isso nos adoecer, isso fazer com que a gente não viva mais, com que a gente não colabore com ninguém, que a gente não contribua. Por exemplo, tem gente que tem que pagar o aluguel dia 5 do mês que vem e não contribui, por exemplo, com a igreja, porque tem que pagar o aluguel dia 5 do mês que vem. E é isso que é o pecado, é essa ansiedade, essa preocupação excessiva que deixa a gente insensível e avarento até. Essa preocupação, um dia eu vou morrer, então já estou sofrendo luto agora, um dia minha mãe vai morrer, então já estou sofrendo luto agora. Essa preocupação que é o pecado. Outro dia eu recebi uma pergunta: eu tenho muito medo de morrer, o que eu faço? Essa preocupação, que é pecado. A pessoa tem 22 anos e sabe que quando estiver lá, e ela até está errada, porque um dia eu vou envelhecer.
né? Um dia eu vou envelhecer. A gente tem muitos artistas e cantores que tem uma mística, né, que eles não querem envelhecer. Eu acho até que isso é um transtorno também, é que eles não querem envelhecer. O que eles fazem? Se suicidam antes. Eles têm esse pânico de que um dia vão morrer, que um dia vão ficar velhos, vão depender de alguém. Então, antes que isso aconteça, pá, tira a vida. Então, meus irmãos, esta ansiedade, esta preocupação excessiva de não depender do Senhor, de não depender de Deus, de não depender das provisões do Senhor, que é errado, e que a Bíblia chama de pecado. Jesus diz: não andem ansiosos pelo dia de amanhã, quanto que vocês precisam comer ou vestir, porque Deus cuida disso. Vocês são preguiçosos? Não. Vocês são aquelas pessoas que dormem o dia inteiro? Não. Vocês trabalham. Vocês são pessoas honestas. Vocês são pessoas que vão à luta. Vocês são pessoas que buscam os recursos de forma lícita, como eu falei no ano passado. Ora, se vocês estão trabalhando, se vocês estão buscando, então agora creia na providência divina, creia na provisão divina, porque o Senhor vai prover os recursos para cada um de nós. Tenham fé, trabalhem, vão à luta, não se acomodem, mas não fiquem, né, nessa ansiedade, nessa preocupação excessiva, achando que a vida depende de vocês. E outra, a pessoa que tem 22 anos, mas está com medo de morrer aos 60, quem sabe morra antes. Tem outras formas de morrer. Tem gente que vive até os 60, 70, 80, 90. A rainha da Inglaterra morreu com 96. Mas já teve reis e rainhas que morreram com 40, com 50, com 60. Existem tantas formas de morrer, que a pessoa não precisa procurar uma forma de morrer, porque a morte é uma coisa certa. Porém, para o cristão, a ressurreição é uma coisa certa também. A vida eterna é uma coisa certa também. O amanhã pertence ao Senhor. Esse eu quero transmitir para vocês, porque essa ansiedade, essa preocupação, que é pecado, revela isso que o apóstolo está falando aqui. Não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, melhor, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E uma forma, meus irmãos, da gente não deixar essa preocupação pelo amanhã tomar conta, é aprender a viver uma vida de ações de graças. Meus irmãos, a gente reclama muito, as pessoas reclamam muito, as pessoas têm muito medo de graças. Em tudo dar graças. Veja bem, não é por tudo dar graças. Por exemplo, mês que vem vai ter eleição para presidente. Se o teu candidato não ganhar, nisso não dê graças por ele não ganhar. Dê graças na situação se o outro candidato ganhar, dê graças, Senhor. Eu te dou graças porque o Senhor, em qualquer situação, vai ser o meu Deus, vai ser o meu Senhor, e o Senhor proverá. Dê graças. Está desempregado, dê graças. Não pelo desemprego, mas no desemprego. Está doente, dê graças. Não pela doença, mas na doença. Está com a dívida para pagar, dê graças. Não pela dívida, mas na dívida, na situação, dê graças. Senhor, eu te dou graças. Nessa situação eu quero te dar graça, porque o Senhor é o meu provedor. Não é esta doença que vai acabar comigo, porque às vezes os cristãos, meus irmãos, eles não têm fé. Por exemplo, agora alguns analistas cristãos, quando a rainha lá da Inglaterra morreu, como ela era uma mulher cristã, com princípios cristãos, todos os domingos ela priorizava, o dia do Senhor, onde ela estivesse. Claro, ela é a rainha, ela tinha um capelão ali, um ou dois sempre com ela. Onde ela viaja, ou ela viaja com um capelão, ou já tem um capelão lá, um pastor, já tinha esperando por ela lá, Às vezes ela não viajava com um capelão, mas lá já tinha alguém que os assessores dela já tinha chamado alguém que ela indicasse, talvez uma cidade, por exemplo, ela veio para o Brasil aqui, e como ela era uma mulher anglicana, evangélica anglicana, o anglicanismo brasileiro ele é distante dos valores dela, no caso, que ela tinha, mais parecido com o príncipe Charles, assim, o anglicanismo brasileiro.
Mas a rainha, ela tinha essa índole evangélica, tanto que um dos capelães dela era John Stott, foi, né, nos anos 60, 70, John Stott, que por algum tempo foi capelão da rainha, um homem extremamente evangélico, conhecido no mundo inteiro e tal, muito evangélico, muito cristão, muito crente, muito influente. Por um tempo foi capelão da rainha. Então ela tinha vários capelães, na verdade. Mas ela chega no Brasil, eles vão analisar, por exemplo, tem lá alguém que possa atender se a rainha precisar, no domingo fazer o culto com ela, porque segundo eu li, nos domingos era obrigatório, todo mundo que estivesse no palácio, onde ela estivesse, tinha que participar do culto, junto com ela. Então era muito obrigatória, neto, filho, nora, ministros, quem estivesse com ela no domingo, iria assistir o culto. E com um pregador que fosse bíblico, né? Pelo menos essas informações que eu sempre tive sobre ela. Mas ela morreu e uma das perguntas foi: agora, o que será do cristianismo sem a rainha Elizabeth? Por favor, como assim o que será do cristianismo sem a rainha Elizabeth? Porque ela era uma mulher cristã, influente, o que será da Inglaterra agora? Gente, por favor, a Inglaterra não depende disso, e nem o cristianismo, e nem Jesus, e nem Deus depende da rainha Elizabeth. O cristianismo não depende, irmãos, e gente importante, gente de QI 1 milhão de vezes mais elevados que o meu, fazendo essa pergunta. Por favor, como assim? Como assim? Agora, quando o Trump não se reelegeu, nossa, e agora o que será do cristianismo sem o Trump? Porque aí o mundo vai ficar fraco, os Estados Unidos vão ficar fracos, aí a China vai invadir, o islamismo vai invadir, o budismo vai invadir, e até ET deve chegar, porque o Trump era um escudo para tudo, né? E o que será do cristianismo? Gente, ele era importante? Para alguns eram. Ele era essencial? Para alguns eram, mas para Deus não. Deus não depende de um político, de um presidente, de uma rainha para manter o seu plano em curso. Não depende. E em 1917, quando Lenin e tantos outros lá fizeram a revolução e proibiram cristãos e cristianismo na Rússia, olha, o que será do cristianismo na Rússia? Agora, né, mais de 100 anos depois, o que mais tem na Rússia é cristão. Igrejas cristãs, batistas, presbiterianas, católicas, ortodoxas, enfim, tem alguns que são politizados, mas a maioria não. Quando na China houve a Revolução Cultural, primeiro em 1949 a Revolução Comunista e depois em 1968, 59 na Revolução Cultural, quando em 1948 proibiram de vez, expulsaram os pastores estrangeiros, fecharam igrejas e disseram que o cristianismo está exterminado. Pronto, acabou. Prenderam um dos grandes pregadores lá, o Atmani, prenderam ele, ficou 22 anos preso, até ser solto em 1972, 73, por aí. Mas acabou o cristianismo, porque não era proibido. Naquela época ali, entre 1948 a 1972, foi totalmente proibido qualquer reunião cristã oficial. Mas em 1972, 73, foi feita uma autorização para cristãos que quisessem reunir, prestando relatório para o governo. Irmãos, eu não lembro os números agora, mas, por exemplo, quando foi fechado o país para o cristianismo, existia, se não me engano, 50 milhões de cristãos na China, quando foi proibido. Em 1973, quando foi feita a abertura, existia 250 milhões de cristãos na China. Ou seja, o número não triplicou, ele quintuplicou. Como assim? Autorizaram alguns pastores da China a viajar para estudar, para fazer cursos, palestras, e eles vieram, olha só, ensinar brasileiros, europeus, plantar igrejas aqui, mais bíblicas do que as nossas. Então, meus irmãos, acabe com essa ansiedade do futuro aí, e medo de futuro. Porque aí até o Atmani, né,
enviou discípulos. Olha, ele na prisão, 22 anos, irmãos, quando em 1973 foi feita a abertura lá religiosa na China, a igreja de Watmani, os discípulos de Watmani invadiram o mundo. Mais de 2.500 discípulos de Watmani, que não eram cristão ortodoxo, mas eram cristão muito piedoso, muito devoto. A gente não apoiaria muito da doutrina dele, mas mais de 2.500 discípulos dele, que ele formou da onde se ele estava isolado? Eu livre, solto, com a internet não formo 100. Não formei 50 assim dedicados, tão igual a mim, o cara me forma 2.500 presos sem comunicação. Como? Milagre divino, provisão divina, soberania divina, meus irmãos. Soberania divina. Em termos de recursos, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, creiam no Senhor, não dependam disso ou daquilo, dependam exclusivamente do Senhor no seu dia a dia, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é socorro bem presente, Ele é socorro bem presente. Eu estou desempregado, creia na provisão do seu trabalho, vá à luta. Já que estou desempregado, vou dormir até as 2 da tarde. Não, acorda cedo, vá produzir alguma coisa, vá ser útil para o mundo. Agora, já que eu estou desempregado, vou depender dos outros. Não dependa, vá atrás, vá à luta, vá fazer alguma coisa. Eu tenho um rapaz, que faz 4 anos que ele bateu ali na porta da minha casa, dizendo, eu estou necessitado e quero ver se não tem alguma coisa para fazer aí. Corto grama. Pronto, até hoje... Corto a grama da capela lá, corto a minha grama e tal. Quando eu não tenho recurso, eu digo, não tenho recurso, mas cesta básica eu tenho, posso te dar sempre. Aliás, faz 4 anos que eu atendo a família dele com cestas básicas. Mas ele foi à luta. É um cara assim, né? A gente tem que ajudar para sempre, mas ele sempre oferece trabalho. Então, meus irmãos, vocês que são cristãos, que têm fé, por que viver nessa preocupação excessiva? Criamos o Senhor, porque o Senhor é a nossa provisão, amém? Não andem ansiosos, mas uma das maneiras é ações de graças, é o que o texto diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. O que vai vir em decorrência disso? Paz, descanso, fé no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Creia no Senhor. Creia no Senhor. E graças a Deus, meus irmãos, eu vou já concluir. Uma das coisas que eu ensino para os meus filhos, ensinei desde o início, é exatamente essa dependência do Senhor. Ora a Deus, porque o Senhor vai prover. Desde pequena, a Carol, com 13, 14 anos, começou a viajar sozinha. O Calvo, desde os 15, 16 anos. E quando apertava, eu digo, ora a Deus, porque o Senhor vai dar uma solução. E eu vou estar te ajudando de oração daqui, porque daqui eu não posso fazer nada. Ora a Deus. Claro, de vez em quando eles pedem um pique, agora está fácil, né? Ontem a Carol, ela trabalha, tem o recurso dela, mas às vezes falta, né? Mas o pai sempre tem. O pai nunca tem, mas sempre tem. Aí ontem, estou denunciando ela na internet aqui, já que ela me denunciou no Insta dela ontem, Pai, meu registro de chuveiro estragou, preciso de um Pix. De quanto? R$50. Na hora, pá! Sempre tem. Ela sabe que sempre tem para esse socorro. Aí ela disse, estou cansada de ser adulta. Desisto. Eu disse, tu vai vir para casa? Que bom, vai vir para casa. Ela disse, não, eu teria que ser adulta aí. Eu digo, eu vou dizer uma coisa que tu não vai gostar de ouvir. Se tu tivesse casada, teu marido resolveria. Pronto, né? Falei a palavra proibida. Já defendeu ela, mas nem todo marido resolve.
Então eu resolveria. Aí ela me denunciou lá na internet, foi me pedir ajuda e eu acabei. Coisas de filho, né? Se estiver casado, o marido resolve. Eu sempre digo, minha filha, tu tem que casar? Mas, meus irmãos, dependa do Senhor, não dependa nem de marido, nem de esposa. Dependa do Senhor. O marido ajuda, a esposa ajuda. Mas, meus irmãos, tem uma hora que só o Senhor nos conforta, nos consola, nos fortalece. E se o Senhor estiver nos fortalecendo, meus irmãos, nós vamos poder fortalecer outras pessoas. Amém, meus irmãos? Se você está enfrentando uma batalha, uma luta, se fortaleça no Senhor, porque aí você vai ficar forte para si e para o outro. Eu lembro de uma irmã, a irmã Dulce, que ela é uma pessoa muito precária de saúde, mas ela já era, né, uma pessoa mais idosa, e aí ela foi parar no hospital. E ela era uma pessoa muito cheia de fé, né? E ela tinha uma frase: Deus é amor, mas é fogo devorador. Ela sempre dizia isso: Deus é amor, mas também é fogo devorador. E ela foi para o hospital, porque ela tinha um problema de saúde grave e tal. E um dia ele foi visitar ela no hospital, né? E chegou em casa, nossa, eu fui lá confortar a Dulce. E ela, quando a gente chega lá, ela que nos conforta. Porque ela disse, eu cheguei lá e disse: Dulce, tu foi parar no hospital e tal. Ela disse: não, mas Deus tem um propósito. Deus me fez parar no hospital para eu levar o evangelho para todas as pessoas que estão aqui perto. Ela é uma pessoa de muita fé. Irmãos, te fortalece, porque as lutas estão aí, as dificuldades estão aí. Mas o cristão, aquele que crê na providência divina, quando ele está assim, por baixo, quando ele está fraco, ele é mais forte do que aquele que não crê na providência divina. E ele pode ajudar, ele pode socorrer, ele pode amparar. Quando eu estou vivendo a minha crise financeira mais difícil, ainda assim, eu creio na providência divina e a gente acaba ajudando outras pessoas. Veio a pandemia e a nossa casa, apesar de todas as dificuldades, meus irmãos, ela se tornou um centro de distribuição de ajuda e de alimentos para muitas famílias. Eu sempre tinha que estar buscando uma das cestas básicas para atender. Hoje a gente atende, esse mês passado a gente atendeu mais de 28, 18 famílias e mais uma instituição. E se alguém chegar necessitado, tem para pronta entrega. Irmãos, creia na providência divina. Acredite. Te fortalece. Mas dê graças. Por quê? Porque essa ansiedade, essa preocupação revela quais são as nossas prioridades. Qual é a minha prioridade na vida? Essas coisas. Também essa ansiedade, essa preocupação excessiva revela as nossas dependências, nossos apegos. A gente depende, se apega a dinheiro, a coisa, a isso, aquilo. E esta ansiedade, meus irmãos, essa preocupação excessiva, ela tira a alegria espiritual da gente e ela rouba a nossa fé, porque a gente, dependendo disso e dessas coisas, dinheiro, coisa parecida, né, de saúde ou disso ou daquilo, isso rouba a nossa alegria e rouba também a nossa fé. E por último, meus irmãos, ela revela o quanto, né, nós temos medo do amanhã e do futuro, e o quanto nós não dependemos da provisão divina, e o quanto nós também, por causa disso, nós tomamos decisões, a gente tem atitudes precipitadas, impetuosas, e ao invés de resolver problemas, nós nos complicamos por causa dessa preocupação. Por isso Jesus diz, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus,
não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não creem na provisão divina, aqueles que não têm conhecimento da providência divina, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, em primeiro lugar, é o que Paulo vai falar no texto que a gente leu, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém? Amém. E a gente tem que ver tudo como um milagre. Aí ontem, por exemplo, eu socorri a Carol, né, minha filha, que a gente precisa socorrer, mas veja, a gente não pode resolver os problemas dos nossos filhos, porque Deus quer que eles tenham suas próprias experiências também, de provisão e de providência. Então, às vezes, a gente não socorre, às vezes a gente diz, vê o que tu consegue. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai acionar a sua fé na providência divina, vê o que tu consegue. Se não conseguir, né, mas tenta. E aí foi o meu recurso do almoço ontem, às 15h. Porque hoje, né, não vai ter, porque estou com 2 pacientes em casa, né? Aí chegou alguém lá em casa, né? Uma outra filha, e ela foi embora, daqui a pouco ela disse, esqueci de deixar aí, mas eu quero deixar o almoço de vocês pago para amanhã. Providência divina, milagre na hora divino, meus irmãos. Ficou sem nada, crê na providência divina. O Senhor é bom e socorre a gente o tempo todo. Vamos ficar em pé? Glória a Deus, glória a Deus. Ações de graças, essa é a maneira de viver nas dificuldades. Ações de graças, a maneira de viver na dificuldade. Vamos participar da ceia? Enquanto o Natan canta, a gente vai, né, ali, antes de pegar o cálice, você pega o álcool gel, passa na mão, depois pega um cálice e o pão ali, né? Cuide para colocar a mão só num, tá bom? Vamos participar da ceia. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Promessas
Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos participar da ceia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, te damos graças pelo pão, te pedimos a bênção para o cálice, porque ao participarmos da ceia, estamos participando do corpo e do sangue do Senhor, porque a tua palavra diz, o Senhor mesmo disse: meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E nós sabemos que o Senhor estava falando da sua morte, da sua ressurreição, da nossa identificação com a morte do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela ceia do Senhor. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Graças a Deus. Agora bebam o cálice. Amém. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E ao participarmos da ceia, Senhor, como participamos agora, nós estamos declarando a nossa fé na morte do Senhor por nossos pecados, morte do Senhor em nosso lugar, na sua ressurreição, na vida eterna, na ressurreição dos mortos, na vinda do Senhor em glória, para estabelecer o reino eterno. Muito obrigado, Senhor. E ao confessarmos a nossa fé na morte, na ressurreição do Senhor e na sua vinda, nós estamos declarando que nós cremos que é o Senhor que nos justifica. É o Senhor que nos justifica por meio da sua morte. Por isso nossos pecados são perdoados, por isso nós temos a vida eterna. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos encerrar nosso culto agora, né? E peço que os irmãos, como sempre, né, fiquem um pouquinho aqui, mais uns 2 minutos, para a gente dar os anúncios, né, internos que a gente sempre faz, tá bom? Então, a gente encerrando com a bênção apostólica, espere mais 2 minutos aqui que a gente vai ter os nossos anúncios internos. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por nosso culto, por este culto, pelo louvor, pela pregação, pela leitura da palavra, pela ceia. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Agora, Senhor, nos abençoa durante a semana. O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa saúde, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa felicidade. Nós te louvamos, nós te bendizemos e mais uma vez nós te pedimos, abençoa, Senhor, o Caleb, Senhor, o sobrinho do Kelvin que está hospitalizado. Também abençoa o Ian, que teve febre essa semana. Estende a tua mão e nós cremos, Senhor, na tua cura. Abençoa a Adria, minha sogra, e todos que estão de alguma forma enfermos ou precisando de saúde. Que a tua bênção alcance a todos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.